Na mensagem de hoje, nós vamos aprender mais uma daquelas pérolas preciosíssimas quanto à transmissão da palavra de Deus e quem está transmitindo para nós a palavra de Deus. Vamos aprender que Paulo, apóstolo, foi um homem escolhido por Deus para que Deus confiasse a ele a pregação do Evangelho. Uma outra coisa que precisamos é checar quem realmente está falando conosco, quem está transmitindo a notícia para nós, levantarmos a sua identidade, certificar-nos da pessoa a quem nós estamos ouvindo, ou de quem estamos ouvindo a palavra ou o recado. É muito comum nesses dias de banda larga, de internet, de rede social, você ser bombardeado por tantas notícias, tantos vídeos, gravações, e que a gente precisa checarmos, sobretudo, não apenas a fonte, mas também a pessoa que está usando a fonte. A fonte pode ser verdadeira, mas o informante pode não ser verdadeiro. Aí acabamos confiando no informante e não tendo a base verdadeira como fonte verdadeira. Mas o transmissor da notícia, aquele que nos traz as informações, é muito importante para a credibilidade daquilo que está sendo dito. Você vai ver comumente nas cartas escritas por Paulo, ele se apresentando como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero ler um versículo que me chama muito a atenção, é a abertura da carta escrita aos Gálatas, como Paulo se apresenta quando ele escreve uma carta àquela igreja que estava na Galácia, como ele se apresenta a nós como pregador do Evangelho. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, ele se apresentava dizendo: o Paulo que vos fala não foi constituído apóstolo pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, do Senhor Jesus Cristo, aquele a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, Paulo dava a sua identidade como um sinal de credibilidade para aqueles que iam ouvir a palavra pregada. Aí ele começa a escrever a carta e as informações. Olha o que Paulo disse a Timóteo, o seu servo, o seu sucessor. Ele escreveu no capítulo 1, verso 12. Dou graças ao que me tem confiado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve fiel, pondo-me no seu ministério. Veja que, mais uma vez, Paulo, aqui ele ratifica, ele justifica o seu chamado, a sua vocação, como um instrumento usado por Deus e um instrumento confiável para a pregação do Evangelho. No capítulo 9 de Atos, você vai ver que Paulo, quando ele se converte, a declaração de Jesus para o seu servo Ananias foi: este é um vaso escolhido por Deus para levar meu nome perante os reis e os gentios de toda a terra. E ele foi constituído por Deus, o nosso apóstolo, o pastor e doutor dos gentios. Portanto, ele tem razão quando ele se apresenta não como simplesmente Paulo, mas como Paulo, o apóstolo, representante de Deus na pessoa de Jesus, através da palavra pregada. Portanto, eis aqui um conselho sábio para aqueles que estão ouvindo, assistindo vídeos, pregações, mensagens, ou mesmo numa igreja, você precisa fazer um levantamento da identidade, da origem da pessoa a quem está pregando a palavra de Deus, ou de quem você está ouvindo a palavra de Deus. Paulo, por sua vez, ele transmitiu a responsabilidade a Timóteo, seu sucessor, e este repassaria também a homens fiéis. Paulo passa esta responsabilidade a Timóteo,
que era um homem fiel, e Timóteo tinha a responsabilidade de transmitir esta responsabilidade da pregação também a outros homens, desde que fossem homens fiéis, sujeitos à palavra de Deus como fonte segura da informação. Vejamos o que o próprio Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo. No capítulo 2, versículo 2, ele diz: e o que de mim, ele está escrevendo a Timóteo, o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam também idôneos ou preparados por Deus para também ensinarem os outros. De quem você está ouvindo a palavra de Deus? Você já fez um levantamento da identidade da pessoa que está transmitindo a palavra e que você tanto tem confiado na palavra dessa pessoa? Será que essa pessoa tem um princípio e fundamento bíblico? Está usando a fonte verdadeira, a palavra de Deus? Permita-me repetir mais uma vez o texto escrito por Paulo, que é muito bom para nós. Paulo, homem chamado por Deus, confiado para receber essa palavra e transmitir aos outros. Ele transmite a Timóteo, ele prepara Timóteo para isto, mas ele diz: Timóteo tem que repassar essa palavra a outros homens, mas que sejam homens fiéis. Vou repetir o texto que ele escreveu aqui a Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem os outros. A palavra ensinar, ademoestar, inculcar, é, através da palavra de Deus, ou mentorear as pessoas, é necessário que isso venha de alguém que Deus confiou a pregação do Evangelho. Você pode ler na carta de Paulo aos Efésios. Vou fazer questão de ler o texto aqui na Bíblia para você, para que nós entendamos o que realmente Deus fez com a sua igreja, a maneira como Deus levantou homens para a pregação do Evangelho. Capítulo 6 da carta aos Efésios. Ele vai dizer para nós o seguinte, aliás, capítulo 4, me perdoe, é o capítulo 4, versículo 11. Ele está falando aqui de Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, aqui o caso de Paulo. Portanto, é Deus quem dá os pregadores para a palavra dele. É ele quem os faz fiel, imbuindo de responsabilidade, entregando a palavra, confiando a palavra, a fim de que eles possam também transmitir a outros e uns ensinando os outros. Por isso nós temos uma multiplicidade hoje no mundo de pregadores fiéis, sujeitos à palavra de Deus, os princípios, as orientações e que tomam muito cuidado para fazer tudo conforme está escrito na Bíblia Sagrada, como Deus disse a Josué. Portanto, fica aqui uma dica para você que está me assistindo. Por favor, mais uma vez eu repito, não confie em mim se Deus não estiver falando por mim através da sua palavra, ou usando a sua palavra para se revelar a você através de mim como pregador. Deus te abençoe, Deus te guarde de todo mal, especialmente do mal que tende a nos desviar de Deus, embora usando a palavra dele. Eu quero mais uma vez estar orando. Pai querido, obrigado, meu Senhor, por permitir-nos estarmos aqui, indignamente, como somos, pregando essa palavra santa, essa palavra inspirada, essa palavra poderosa, inerrante, a palavra do Senhor. Abençoa os meus queridos irmãos e amigos que me assistem,
Que o teu Espírito esteja transmitindo, de acordo com suas necessidades, a palavra para a sua vida, alcançando vidas, alcançando pessoas, alcançando famílias, para o teu reino, deixando as pessoas inteiramente informadas do céu, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a fonte verdadeira da informação, a tua palavra. Eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço. Deus te abençoe. Estaremos juntos na próxima mensagem para mais uma pérola preciosa sobre este assunto, com a permissão do nosso Deus. Até lá.